Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sexta-feira, dia 23 de julho, o evangelho que nós vamos meditar se encontra em Mateus, capítulo 13, versículos 18 ao 23, que diz assim: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ouvi a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto, um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, no evangelho de hoje, Jesus ele faz uma explicação. Ele explica a parábola do semeador. Eu convido você neste momento a analisar o significado de cada terreno, de cada terra, e que você possa olhar para dentro de si e se perguntar: com qual terra ou terreno você se identifica? Vamos lá para a explicação que Jesus dá no evangelho de hoje. Primeiro, Jesus vai dizer assim: todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Uma primeira pergunta: você tem entendido, compreendido a palavra do reino? A palavra de Jesus, a palavra de Deus? Você é uma pessoa que entende, que compreende? Porque Jesus está dizendo aqui que todo aquele que ouve a palavra e não a compreende, o que acontece? Vem o maligno e rouba o que foi semeado no seu coração. Por isso a importância de estudar a palavra de Deus, de compreender a palavra de Deus, de meditar a palavra de Deus, para que o inimigo não roube do nosso coração a semente da palavra. Depois, Jesus vai dizer, este é o que foi semeado à beira do caminho. Depois, a semente que caiu em terreno pedregoso, que é o segundo terreno que Jesus fala na parábola do semeador, o terreno pedregoso. O que significa o terreno pedregoso? É aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Olha só que detalhe importante. A pessoa ouve a palavra e a recebe com alegria. Não é com tristeza, é com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo. É de momento. É de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele logo desiste. E aí? Se identifica com esse terreno? Muito interessante o que Jesus está dizendo. Jesus começa falando, a pessoa ouve e acolhe com alegria, vibra. Mas é de momento. Oh, meu povo. Peçamos hoje também a Jesus para que nós não sejamos de momento, para que nós sejamos constantes, perseverantes na palavra e não de momento. Como Jesus está dizendo, pessoas que recebem a palavra com alegria, mas chegou a perseguição, chegou o sofrimento, a pessoa desiste. Quantas pessoas desistiram da fé nesse tempo de pandemia? Quantas pessoas deixaram de acreditar em Deus nesse tempo difícil? Oh, meu Deus! É preciso perseverança, é preciso constância na vida de oração. Não desista. Depois Jesus diz, a semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ela não dá fruto. Não dá, meu povo.
Não dá para ser cristão e ser apegado a este mundo. Não dá. Não dá. Ou se é cristão ou não é. Não. Não dá para querer ser cristão e não abraçar o evangelho com todas as suas consequências. Não dá. Não dá. Não dá. Olha o que Jesus está dizendo. É um terreno cheio de espinhos que sufocam a semente da palavra de Deus. Sufocam a semente da palavra de Deus. E Jesus diz mais: as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza. Tem muita gente que tem vivido em função das riquezas, do ter, do dinheiro. Não que o dinheiro não seja importante, nós precisamos, mas viver em função disso está errado. Não pode. Uma coisa é precisar do dinheiro, outra coisa é viver em função dele, ao ponto de se tornar até escravo. Não dá, meu povo. Você vai sufocar a semente da palavra de Deus que foi semeada no seu coração. E por fim, a semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Veja, a semente que caiu à beira do caminho é aquele que ouve a palavra e não entende, não compreende. E a semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Então, o que nós devemos pedir a Deus aqui? Que nós sejamos uma boa terra. Que o nosso coração seja um terreno fértil para colhermos a semente da palavra. Ouvir a palavra, compreender a palavra, viver a palavra. É o que nós devemos pedir hoje ao Senhor. Que o Senhor me ajude, que o Senhor te ajude a ouvir, a compreender e a viver. E que essa palavra produza de fato muitos frutos na nossa vida. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.